prolongados aí que a gente tem visto nos jogos até aqui. Vamos começar a falar então sobre o jogo do Maracanã, um ambiente espetacular para Vasco e Palmeiras. Aliás, estava vendo nas redes sociais imagens do convívio entre as torcidas ao redor do Maracanã. A gente sabe que aqui no Brasil rola esse negócio de torcidas que são parceiras, torcidas que são amigas. É o caso, por exemplo, das torcidas de Vasco e Palmeiras. E um ambiente espetacular fora do Maracanã, com todo mundo confraternizando, o pessoal tomando aquela cervejinha antes do jogo. O clima ajudou também, né? Dia de sol. Ajudou. E olha dentro do Maracanã, ó. Que espetáculo das duas torcidas. Eram muitos os palmeirenses também no Maracanã. 59.800 torcedores presentes, uma renda superior a 3 milhões de reais. E os vascaínos aproveitaram a chance de estar no Maracanã. Não é tão comum, né? O Vasco costuma mandar os seus jogos em São Januário. Dessa vez conseguiu mandar o seu jogo no Maracanã. O gramado não está como poderia, né? 100%, porque há um excesso claro de jogos por lá. Mas a festa foi espetacular. Que ambiente tivemos hoje no Maracanã, né, Conrado? Foi lindo. A torcida do Vasco tem dado show desde a Série B, né? Essa aqui que é a verdade. Eu acho, inclusive, que teve grande parte do acesso do Vasco no ano passado, se deve bastante ao que a torcida fez em São Januário, especificamente. Como você disse, como, né, o time manda os jogos em São Januário, não é tão comum mandar no Maracanã, principalmente agora nos últimos tempos, essa briga aí de quem tem a concessão, enfim. Quando acontece da torcida do Vasco ir, ela tem certeza, ó, vamos dar um show, né? Vamos dar um show, vamos mostrar que a gente deveria estar aqui. E tem sido assim, realmente uma torcida que tem jogado muito junto, né? Sofreu nos últimos anos aí, tá com essa coração cheio de esperança, né? Veio a 777, chegou o dinheiro, o time tá melhor, já mudou tudo, já voltou a ser o Vasco, já ganhou um monte de título? Não, mas o torcedor tá esperançoso. Hoje de manhã estive com alguns vascaínos e estavam todos assim, a gente vai pra cima do Palmeiras, é 3-0 hoje, aqui agora mudou, o Vasco voltou, bababá, e acabou fazendo 2-0 no começo. Em algum momento esses torcedores até acreditaram realmente nisso, né? Porque não, mandaram no grupo, eu avisei, quando tava 2-0, eles de lá do Maracanã, eu avisei, mas foi um acerto do ponto de vista de apoio pro time em campo, se deparar com 60 mil no Maracanã, mesmo que São Januário também seja um caldeirão, pô, isso faz muita diferença. A sensação para muitos daqueles jogadores era de novidade, alguns talvez não tenham jogado para um público tão grande. E financeiramente também, né? Você pega uma rendinha de 60 mil pessoas no estádio, para quem está assistindo, Henrique, para quem transmitiu, para a gente que está acompanhando, pacote, o produto futebol fica muito mais bonito. O jogo fica muito melhor, né? E vamos dar uma olhadinha então no que aconteceu dentro das quatro linhas para recompensar esse público todo que esteve no Maracanã. Um belo jogo de futebol entre Vasco e Palmeiras. Um Vasco fulminante no começo do jogo, né? Conseguindo abrir 2-0. Agora, uma coisa já é muito visível. O quanto esse Vasco melhorou do ano passado para esse, com as contratações, com os investimentos. E quanto o Vasco não vai provavelmente ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito difícil que isso aconteça. Mas o quanto o Vasco vai vender caro os seus resultados para qualquer que seja o adversário, né, Conrado? A gente já tá vendo aí o primeiro gol, né? A escapada da Alex Teixeira, que tem essa... ele joga pela esquerda, mas é quase o segundo atacante junto com o Pedro Raul. Com certeza, é um time que contratou bastante, deve contratar mais, vem aí uma janela de final de temporada na Europa. O Vasco, de repente, pode contratar mais. Tem um técnico aí promissor, jovem, que já fez bons trabalhos, na minha opinião, no Bragantino, principalmente ali no começo, né? Não no último ano. E claramente aproveitou esse tempo parado, né? Tem muito time que ficou em um mês sem jogar, voltou, parece que pior, né? Parece que era melhor não ter treinado. Mas o Vasco não. E um jogo contra um adversário que a gente sabe, né? Que é muito difícil, talvez o principal time do país hoje. E acho que a força da base também do Vasco, dando algumas peças importantes, como o Peck, que a gente está vendo fazer o gol. Você tem o Marlon, que entrou no time, o Andrei, que voltou agora. Você tem uma série de jogadores, Rodrigo, que tem sido titular na volância ali do time. Uma série de jogadores que vem da base do Vasco, que é muito forte, que entravam na roubada muitas vezes. Né? Que é o número? 7 jogadores da base do Vasco hoje, somando os que começaram e os que entraram ao longo do jogo.
E assim, antes entravam num clube que não remunerava corretamente, não pagava em dia. Hoje encontram uma infraestrutura melhor e não tem a responsabilidade de carregar o time sozinhos. Existem outros jogadores que foram contratados com essa obrigação, por assim dizer, né? Alex Teixeira, Pedro Raul. O do PEC é muito isso, né? Mesmo os jogadores que chegaram, que são jovens, como Léo, Piton, são jogadores que já têm um trajeto maior do que esses que o Vasco está subindo agora. O Léo tem é mostrado capitão. Personalidade, né? Então, acho que assim, esse cenário muito mais positivo, acho que tem um peso muito grande para fazer o Vasco somar 4 pontos em 2 rodadas. Que em outros campeonatos era 0 ponto, cara. Era 0 ponto, porque vai ao Mineirão jogar com o Atlético, depois joga contra o Palmeiras, campeão brasileiro, mesmo em casa. Tenho certeza, né, Henrique? Quando o Vascaíno olhou a tabela, mesmo a comissão técnica do Vasco olhou e falou: não dava para começar pior o campeonato. Você vai pegar o Galo em BH e depois o Palmeiras no Maracanã, a chance de um começo ruim era muito grande, e provável até. Só que não, o Vasco conseguiu uma vitória espetacular contra o Atlético no Mineirão e agora um bom empate jogando bem. Esse é o detalhe, né? Não é joguei que ele foi amassado. O segundo tempo do Palmeiras foi claramente melhor que o do Vasco. O Vasco fez um primeiro tempo melhor do que o do Palmeiras, mas enfrentou o Palmeiras, né? E isso acho que deixa o torcedor, por mais que haja uma frustração por ter começado vencendo o jogo por 2-0, as palmas no final do jogo, tanto de vascaínos quanto de palmeirenses, acho que dão muito tom do que foi o sentimento de ver o Vasco de novo competindo. Contra um grande clube do Brasil, o atual campeão da América, o atual campeão brasileiro como o Palmeiras, né? Mas recente 2 títulos, né, da Libertadores. Isso foi legal, esse detalhe, né, das 2, todo mundo batendo palma. Não foi só o resultado, foi que jogo legal que eu acompanhei aqui, né? Isso. O vascaíno feliz por tudo isso que você falou e o palmeirense também que estava lá. Nossa, meu time continua imbatível, né? A gente não perdeu, fomos atrás do resultado e vimos aqui um grande jogo. Acrescento aí também dos jogos ótimos que a gente tem visto, não só esse. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Menos simulação também, que é outra coisa que deixa o jogo melhor de assistir. O jogo está acontecendo o tempo todo. Eu não lembro dos goleiros sendo atendidos, que é uma coisa chata demais do nosso futebol. Então, realmente foi um jogo muito, muito legal de acompanhar. Como você disse, no segundo tempo o Palmeiras foi melhor, né? Mas no primeiro tempo que o Vasco foi muito bem diferente contra o Atlético, né? Quando achou 2 gols rapidinho e passou o jogo inteiro praticamente sofrendo. Hoje realmente foi um jogo assim, eu acho que o torcedor vascaíno saiu, cara, dá pra gente sonhar um pouquinho mais sempre. Alto. Qualquer jogo dá pra entrar pensando em pontuar. E eu acho que esse tem que ser o campeonato do Vasco, né? É claro que vai ter o jogo que você vai viajar pensando em 1 ponto, vai ter jogo que você vai viajar pensando em 3, ou você vai receber o time entendendo que 1 ponto é interessante, como foi hoje. Mas acho que o Vasco tá aprendendo a competir de novo no ambiente de Série A. Porque nas outras séries A que disputou recentemente, você vai destacar aquela de 2017, né? 18, que o time consegue a vaga na Libertadores, as outras o time nunca competiu de verdade. O time sempre entrou para tentar 45 pontos, acho que dá para pensar um pouco mais. A gente destacou alguns jogadores da base, queria destacar um pouquinho o Alex Teixeira também, né? Como é que um contexto melhor também faz bem para jogador mais experiente? Claro. O ano passado, naquela confusão de Série B, toda aquela dificuldade e a expectativa em cima dele. Mas havia também, né, Henrique, no caso específico do Alex Teixeira, a condição física, né? Exato. Porque é um cara que passa muito tempo fora do Brasil e num futebol não tão competitivo como era o futebol chinês, né? O Alex Teixeira estava na China antes de vir para o Vasco. Ele estava no Galatasaray, jogou na Turquia antes, o último time dele. Mas ele ficou bastante tempo mas na ele China ficou muito tempo na China, né? Fora do Brasil. E aí há uma readaptação. Falei Galatasaray e Besiktas. Há uma readaptação, né? E o fator físico talvez tenha influenciado no desempenho dele no ano passado, além da bagunça do time em campo. Só para registrar, gol do Goiás agora, tá? Lucas Halter, 2-1 Goiás no Corinthians. Em 2 minutos, a gente vai mostrar ao vivo o final desse jogo para vocês aqui. Ô Henrique, queria que você falasse, além do Alex Teixeira, sobre o Pedro Raul, né? Porque ele viveu um certo litígio aí com a torcida, né? Ao final do Campeonato Carioca, mas fez um belíssimo jogo hoje, né? Não só marcando o gol, mas participando também das jogadas, criando, porque ele é um atacante que ele cria muitas oportunidades, né? Pelo porte físico, pelo quanto ele consegue proteger a bola e municiar os seus companheiros. Tem sido muito importante nesse começo de Brasileirão, né, Conrado?
O Pedro era o que ele estava esperando a partida hoje, né, Henrique? Eu acho que era o que o torcedor estava esperando quando ele foi contratado. Teve a questão dos 3 pênaltis perdidos, é verdade, mas não é só isso. Ele não estava jogando bem num geral. Perdeu muitos gols, apesar de ter feito vários outros, né? Mas aí o torcedor levava em conta, Campeonato Carioca, tem vários times aí que não tem nem divisão. E aí, apesar dos gols, nessas partidas ele fazia 2, mas perdeu um caminhão na mesma partida. Então, é questão psicológica, a gente sabe, né? Faz muita diferença. Acho que uma partida como hoje pode ser uma virada realmente, Pedro, porque é bom jogador. Concordo com o que você falou. Não é só o cara que dá o último toque e faz o gol. Ele sai bem da área, tem boa visão, tem boa técnica. Retém a bola, né? Isso. Muitas vezes ele, no Goiás, no ano passado, a gente via isso muito claramente. Ele era o respiro, né? O time estava lá tomando a pressão, esticava nele, ele sofreu uma falta, ele girava e conseguia conduzir uma jogada. É o que o Diniz falou, assim, não é só gol. Gol é muito importante para um centroavante, mas... É gerar jogo, outras né? coisas, gerar jogo. Gerar jogo. Não pode ser aquele cara que a bola bate em você, o cara te antecipa ou você não domina bem, já vai gerar um contra-ataque e seu time vai ficar estrangulado lá atrás. Eu acho que ele tem conseguido representar esse desafogo para um time que é bem melhor tecnicamente que o time que ele defendeu no ano passado. Sem dúvida. Mas não é um dos melhores tecnicamente da liga. Não é. O Vasco ainda precisa de reforço para brigar na prateleira de cima, com certeza. Hoje, para brigar entrar numa briga de Libertadores, precisa dar muita coisa certa para esse time conseguir embalar. Mas o Pedro Raul tem um valor muito importante para o time e acho que tem conseguido crescer com a temporada. E é isso que se espera de qualquer atleta. A gente, para um time como o Vasco, como o Palmeiras, não interessa o cara arrebentar no estadual e cair no brasileiro. É isso. É melhor que ele se condicione no estadual, ganhe confiança para jogar um brasileiro em crescimento. E acho que ele está nesse caminho. É isso. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de Vasco e Palmeiras. Vamos analisar. É isso aí, galera palestrina. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!